Seja bem-vindo à Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. Hoje vamos falar da subida muito forte das bolsas neste ano de 2013. Lisboa não é exceção, tem registrado um dos melhores comportamentos da Europa, mas há sinais, de facto, que muitos investidores estão a trocar também obrigações por ações, querem mais risco e mesmo dentro das ações apostam em títulos com maior risco. Algumas empresas que há muito não se viam no ranking das valorizações em Lisboa, Teixeira do Arte, por exemplo, está a brilhar no início da sessão deste ano 2013. É disso que vamos falar, mas também da componente macroeconómica e das empresas. Nesta sessão da Comissão Executiva são convidados Taoufik Rekibi, Ana Paula Serra e Pedro Lino. Agradeço aos três a vossa presença. Pedro, começo por si para lhe perguntar o que é que explica este regresso à vertente de maior risco das bolsas? Bem, eu acho que a principal explicação é que os mercados acionistas tinham sido bastante penalizados. Para além disso, eu acho que houve uma bolha no mercado obrigacionistas, porque se olharmos para as obrigações a 10 anos americanas, elas estão a pagar cerca de 1,8%, ou seja, são necessários 54 anos para que o investidor recupere o capital inicial se contabilizarmos os juros. Se olharmos para o mercado acionista, são necessários apenas 14 anos, ou seja, o SP500 está a negociar com um PER de cerca de 14. Isto dá-nos uma noção da divergência que existe neste momento entre mercados. Porquê? Porque houve uma noção de que o risco das obrigações e das economias era muito elevado e que as obrigações governamentais, principalmente as americanas e as alemãs, eram um porto seguro. Ora, este fator criou uma grande disparidade de valorizações que até alastraram para outros mercados. Ontem saiu um dado interessante da Bloomberg, que foi a valorização das terras agrícolas nos Estados Unidos. Subiram 20%. Ou seja, começa a haver sinais que estas políticas dos bancos centrais de emitirem muito dinheiro, elas depois são focadas para determinados mercados. Foi o mercado obrigacionista, o mercado dos bens reais, dos ativos reais em termos de rentabilidade, que é o mercado agrícola, e agora os investidores estão a começar a realocar as suas carteiras. Para onde? Para ativos de maior risco, como o mercado acionista. Porquê? Porque, por exemplo, o precipício fiscal foi adiado 2 meses. No caso da Europa, há uma tentativa de acordo quanto à União Bancária e Supervisão Europeia comum. No caso português, existe um ajustamento do plano, nós estamos a cumprir o ajustamento financeiro e isso permite que os investidores tenham momentaneamente mais confiança e realoquem as suas carteiras de ativos que eu acho que estão muito sobrevalorizados, como sejam obrigações, face às ações que são empresas, na sua maioria, muito sólidas, que estão subvalorizadas. Nós tínhamos, por exemplo, a Mota-Engil, que dava um dividendo de 10% ou 11%. Tínhamos a Portugal Telecom mais de 11%. E as pessoas não olhavam porque havia a noção de que o risco país, que o euro podia desaparecer, que o Portugal podia não cumprir, que podia haver um incumprimento generalizado. E eu acho que se esqueceram que no caso português, por exemplo, as empresas fizeram um trabalho excelente ao longo dos últimos anos, no caso de internacionalização, corte de custos. Redução de dívida, grande forte redução de dívida. E isso conseguiu criar uma base para o crescimento, para a sustentabilidade no nível mínimo das cotações, mas há momentos irracionais, tal como houve uma irracionalidade nas obrigações e uma irracionalidade na queda das ações. Agora estamos a assistir a um movimento também que eu acho que é muito forte, que acho que também vai ter que haver uma pausa nas bolsas para elas poderem continuar a suster este movimento de subida, mas são movimentos irracionais e é o que estamos agora a assistir, é toda a gente a realocar carteiras ao mesmo tempo e é suscetível de haver estes movimentos bruscos, principalmente em empresas menos líquidas, como disse a Teixeira do Arte, que é uma empresa que não tem tanta liquidez em termos de euros negociados e é suscetível de variar muito mais com qualquer aplicação dos investidores. Taoufik Rekibi, há também aqui uma questão de risco, de percepção de risco. Os ativos são os mesmos, os resultados continuam mais ou menos a ser os mesmos, mas de facto há esta percepção que na Europa, nomeadamente na Europa, há aqui um sinal, como dizia o Pedro, de que o euro já não vai acabar. Há meia dúzia de meses todos nós pensávamos e fazíamos contas e muitas empresas preparavam planos de risco. Esta questão do risco é extraordinariamente importante quando se está a olhar para os mercados financeiros. Deixa-me só contextualizar o que está a acontecer para a gente perceber melhor o que está a se passar. Eu gostaria de deixar 3 notas prévias. Primeiro, os mercados são muito reativos e, sendo muito reativos, tornam-se manipuláveis e, portanto, vulneráveis. Esta é a primeira nota. A segunda nota, os mercados são
muito sensíveis àquilo que podemos qualificar como efeito de signaling, isto é, os sinais que são transmitidos para o mercado pelos principais decisores económicos, quer a nível das empresas, quer a nível das instituições. E a terceira nota que gostaria aqui de deixar é que quando os mercados sobem 2 dígitos, enquanto a economia sobe apenas 1 dígito, ou talvez menos, é para desconfiar. Portanto, para perceber melhor o que está a se passar, esta subida muito importante dos mercados, e Portugal não faz exceção, seria importante olhar o que é que se passou em 2012. Em 2012 foi um ano excelente para a maioria dos mercados. Temos o DAX alemão, que subiu quase 30%, o CAC 40 também subiu, o próprio índice bolsista da Índia também subiu imenso, temos o caso excepcional da Turquia, que foi acima dos 50%. Por que é que isto de facto aconteceu? Aconteceu porque, na verdade, como foi aqui salientado, havia muitos ativos que estavam subavaliados. Portanto, no fundo, a capitalização bolsista não refletia exatamente o goodwill das empresas. Isto por um lado. Por outro lado, é preciso ver que os índices, da sua maioria, vinham de níveis muito baixos em 2011 e em 2010 e 2008. E, portanto, havia uma margem de subida que permitiu, digamos, este crescimento fantástico que nós conhecemos em 2012. E depois houve um conjunto de decisões políticas a nível do espaço comunitário, que também foram muito importantes, do Banco Central Europeu, nomeadamente, com o OMT, na medida em que o Banco Central Europeu comprometeu-se em adquirir no mercado secundário os títulos da dívida pública e até que fez merecer ao Sr. Mário Draghi o título do Super Mário nos mercados financeiros. Portanto, tudo isto se conjugou para garantir que haja esta subida. Neste momento, iniciamos 2013 com a resolução do impasse orçamental nos Estados Unidos, que veio injetar uma dose de confiança e animar os mercados. Imediatamente a seguir, com o relatório do Banco Mundial relativamente à previsão de crescimento, fez com que este ânimo ficasse um pouco arrefecido. Neste momento, continuam as pessoas, devido provavelmente ao excesso de liquidez, a aplicar dinheiro e a fazer subir os títulos. Seguramente que há ali algum comportamento irracional. Mas também houve Basileia 3 que foi adiado e isso teve um impacto muito também importante. Teve um impacto, portanto, aqui há um conjunto de fatores que fazem com que, neste momento, as pessoas precisam de aplicar o seu dinheiro. Isto no fundo, é só para o público em geral ficar alerto, é para profissionais. As pessoas que têm poupanças, que têm algum cuidado na sua aplicação, porque tudo o que sobe desce, e neste momento eu não tenho garantias que 2013 vai ser melhor que 2012. É provável que 2013, a meio caminho, venha estabilizar, digamos, a maioria dos índices. Eventualmente podemos até encontrar fases onde vamos ter mais descidas que subidas. 2013 vai ser, preciso não esquecer isso, um ano charneira. E aí onde vamos ter um ano da verdade relativamente a um conjunto de questões importantes: união bancária, união fiscal, orçamento europeu, entendimento entre os vários parceiros europeus. Portanto, a conjugação destes fatores todos vai determinar a tendência, e daí o risco, enquanto a mim, continua cá. No curto prazo estamos a assistir ainda a uma certa dinâmica, não existem garantias nenhumas que isto venha a acontecer nos próximos meses. Ana Paula Serra, este movimento de investimento forte nas ações, como é que se pode explicar neste início de ano? Julgo que os principais fatores já foram, de facto, salientados. Eu acho que há aqui duas questões diferentes, uma que tem a ver com, eventualmente, alguma correção, e de onde que isso, independentemente das expectativas que haja relativamente aos cash flows das empresas ou até relativamente a alterações do prémio de risco, poderia acontecer, onde que simplesmente ter havido uma reação exagerada, como foi assinalada, e outra que tem mais a ver com, de facto, uma revisão das expectativas. E a revisão das expectativas pode, de facto, traduzir-se a nível de entendermos que o crescimento económico vai ser diferente e que o
impacto que isso vai ter a nível da riqueza que as empresas vão libertar é de facto significativo, onde que temos, onde que já foi referido, que 2013 é um ano de mais calmia dos mercados, é um ano em que eventualmente as empresas vão ter, por exemplo, a nível europeu, maior acesso ao crédito, então, tendo maior acesso ao crédito, por essa maior liquidez, poderão mais facilmente crescer. Não se prevê que haja um agravamento a nível dos spreads associados ao crédito bancário, isto a nível europeu, depois podemos se calhar discutir tudo isto relativamente a Portugal, onde a nível europeu de facto espera-se que haja uma melhoria relativamente, ou seja, a tendência é de facto de melhoria relativamente ao crescimento económico. E não só 2013, não é? 2014, apesar de ter havido alguma revisão, também a ideia é de que as coisas vão correr bem. Então, isso reflete-se, não é uma questão do mercado ser irracional, é de facto de se voltar a fazer as contas e se achar que de facto as empresas vão gerar mais cash flow, não é? Onde a valorização tem a ver com o futuro e onde se elas vão gerar mais cash flow, eu de facto também tenho um valor maior para as empresas. Por outro lado, a tal acalmia dos mercados que já temos falado aqui. E, sim, é um facto, eventualmente alguma alteração em termos de apetência pelo risco pode levar a que haja uma diminuição do prémio de risco. E isso, de facto, em termos do desconto que se faz desses cash flows que vão ser gerados, também se reflete numa melhoria da valorização do mercado. Pedro, quando olhamos para aquilo que é a liquidez de grande parte das empresas, nomeadamente empresas norte-americanas, mas algumas grandes empresas europeias, muitas empresas têm muito dinheiro parado nos cofres. Esse dinheiro está na altura de as empresas começarem a investi-lo de uma forma mais forte, porque aquilo que é o trade-off entre risco e rentabilidade começa a ser mais interessante para essa opção? Ou parece-lhe que durante os próximos meses ainda as empresas podem, de facto, ter algum receio a aplicar esse dinheiro? Eu acho que as empresas só podem aplicar o seu dinheiro se tiverem projetos que apresentem um valor positivo para os seus acionistas. E é muito difícil, nesta conjuntura económica, visualizar esses projetos. Porque foi aqui dito uma coisa, e é verdade. Neste momento, os mercados estão-se a destacar da economia real. As pessoas muitas vezes olham para a subida dos mercados, já 10% na Bolsa Portuguesa, e isto, nós olhamos para a nossa economia real, a minha vida no dia-a-dia não melhorou 10%, pelo contrário, a perspectiva é piorar nos próximos meses. Por isso, o que está a acontecer é que, o que as pessoas têm que perceber é que nos próximos meses, eu diria se calhar até o final do ano, o comportamento do mercado vai ser completamente diferente da economia real. Pode, eventualmente, o efeito de riqueza, depois trazer um efeito positivo em termos das pessoas gastarem mais ou não. Mas, no entanto, também queria dizer o seguinte. A maior parte dos investidores está a perder este rally. Não há muitas pessoas investidas em ações. O risco percepcionado foi de tal forma elevado, foi criada uma noção de que o risco de investir em empresas era de tal forma elevado que a maior parte dos investidores saiu pura e simplesmente. Por isso é que vimos as quedas que assistimos no mercado. O PSI 20, 13 mil pontos, chegou aos 5.500. Não, perdão, até menos 5 mil pontos. Ou seja, toda a gente quis sair. Ora, se a economia real, primeiro, se os investidores não vão aproveitar este rally, a economia real também não vai melhorar significativamente, porque no caso português e nas economias periféricas vamos ter agravamento da carga fiscal, da recessão, da austeridade e, por outro lado, se os investidores não têm esse efeito de riqueza, porque não estão a ganhar com esta valorização, é difícil voltarem a consumir e voltarem a dinamizar as suas próprias economias pelo consumo interno. Ora, neste sentido, as empresas que têm dinheiro parado nestas economias, o que elas devem continuar a fazer é a procurar projetos fora das suas economias. Por isso é que vimos o caso de Portugal, as empresas estão muito internacionalizadas porque o dinheiro que têm aplicam-no fora. No caso da economia americana, está-se a assistir a um novo dinamismo da economia americana, por uma razão. Desde que se descobriu o shale gas, que representa uma poupança substancial face ao petróleo,
as empresas americanas estão a voltar a investir. Porquê? Porque o seu custo energético é bastante inferior do que se utilizassem o petróleo. Está a haver muita conversão do petróleo para o gás. Ora, isso vai permitir poupanças significativas e aumento de produtividade. E o que estamos a assistir, ainda ontem com os dados da economia americana, é que pouco a pouco as empresas estão a voltar a investir. Mas eu não creio que seja algo que, por exemplo, a Apple tem mais de 100 bilhões de dólares, eles não vão gastar já o dinheiro todo. Eu acho que é uma tendência que vai ser tomada passo a passo. Porquê? Porque as empresas também estão escaldadas. Todos os investidores, todos os agentes económicos, desde empresas a individuais. Porquê? Porque toda a gente sabe que o mercado pode mudar muito rapidamente e a percepção de risco, quando muda, apanha sempre desprevenidos muitas pessoas. E eu acho que a tendência futura é as empresas terem um maior estoque de liquidez do que tinham historicamente. Porquê? Porque já ninguém quer estar sujeito a uma queda no crédito, a uma queda da economia que não estavam à espera, a fatores inesperados. Nós vemos que, no caso da Europa, muitas vezes demora-se eternidades a decidir alguma coisa, as cimeiras são adiadas, as decisões são aprovadas e depois não são implementadas, e isto tudo constitui uma incerteza muito grande para todos os agentes económicos. Eu acho que, em geral, as empresas vão preferir ter um maior estoque do que tinham anteriormente. Taoufik Riby, também sabemos, quando olhamos para aquilo que é o passado longo das bolsas, que basta meia dúzia de meses, às vezes nem sequer anos, de um contexto diferente, e todos nós nos esquecemos das dificuldades de crédito e dos problemas que havia. É possível que, de facto, se inicie com esta subida das bolsas um processo de sensação de riqueza artificial, porque, obviamente, os títulos sobem, porque, obviamente, há uma percepção de que, de facto, os fundos, as pessoas, têm mais dinheiro e que levem as pessoas, de facto, a aumentar o seu consumo. Ou seja, um efeito induzido na macroeconomia através daquilo que são valorizações nos mercados financeiros. Repare, a história recente nos diz que os mercados acabam sempre por reajustar praticamente os valores todos e nos chamar para a própria realidade. Evidentemente, neste curto prazo, muita gente ganhou dinheiro em 2012 e, evidentemente, provavelmente não ganharam, mas recuperaram o que perderam. Se tinham permanecido dentro do próprio mercado financeiro, haverá, eventualmente, alguns novos ricos que, com alguma ousadia, ganharam dinheiro em 2012, mas creio que a lição dos anos recentes vai impedir que haja, digamos, uma tendência para uma sensação do novo riquismo. Eu acho que as pessoas são mais cautelosas e, como foi dito aqui, muitas empresas, investidores, enfim, mesmo profissionais, preferem, às vezes, guardar uma certa liquidez que de aplicá-las em títulos de risco. Agora, deixa-me só dizer um aspecto também que é importante e que está relacionado com esta reatividade dos mercados. Não é só a economia que determina também a subida e a descida, também na conjuntura internacional. E as questões de natureza energética, as questões de natureza estratégica, os conflitos armados, o potencial nuclear de alguns países, isto tudo vai fazer com que, na mínima derrapagem, o reflexo sobre os mercados financeiros vai ser imediato. E se tudo continuar como está neste momento, se não houver, digamos, nenhuma catástrofe, quer natural, quer bélica, se realmente o esforço dentro do espaço europeu para um maior entendimento, uma maior harmonia entre os vários sistemas continuar, estou em crer que nós vamos ter um ano de 2013 relativamente ameno, provavelmente não teremos crescimento a 2 dígitos, teremos um cenário central, nem otimista, nem pessimista, com crescimento a um dígito, com uma certa estabilidade. Agora, não parece que esta sensação de novo riquismo venha a se concretizar até porque a memória é fresca e, salvo eventualmente uma exceção, acho que isto não voltará a acontecer. Nós voltaremos a ter
espero eu, um 2008. Não é? Mas só que às vezes a ganância faz com que as pessoas esqueçam o que Mas passaram. Os que têm ganância, julgo que devem também aceitar as regras do jogo. Não? Ana Paula Serra, podemos correr o risco desse movimento com estes ganhos, que obviamente também são mediatizados e que muita gente que eventualmente ainda terá algumas poupanças as coloque na bolsa e amplie este efeito de subidas? Nós temos uma responsabilidade, de facto, de garantir que os investidores não têm uma memória curta. E de onde que, de facto, como referiu, se nós olharmos os últimos 5 anos, os investidores que se mantiveram no mercado ainda estão com perdas, e na Europa mais do que nos Estados Unidos. Então, este é um movimento de recuperação, não é? De onde que, se olharmos, até olharmos em termos de uma década, não é de facto uma década típica, ainda que se olharmos para períodos mais longos, e é importante também salientar isso, os investimentos com maior risco oferecem maiores retornos. Esta década tem de facto sido atípica e de onde que é preciso ter horizontes longínquos para de facto recuperar os investimentos. Depois há estes movimentos de curto prazo e, como diz, de facto há muito aquele tipo de investidor que se esquece, não é? É como, não é? Já nem se lembra das perdas, saiu, não é? E onde nós vemos o que se verificou a nível dos fundos de investimento, os resgates que se verificaram, e não a recuperação que se verificou em 2012 é claramente muito, muito tímida, onde pode haver de facto, agora aqui é este entusiasmo, deixa ver se eu também consigo ganhar alguma coisa. Como referiu, acho que a nível de Portugal, isso não terá qualquer efeito a nível do consumo interno, porque são muito poucas as pessoas que de facto estão investidas no mercado acionista. Mesmo a nível internacional, exatamente como é uma recuperação, julgo que não vai ser isso que vai induzir uma dinâmica extraordinária. E de facto, há ainda, e é importante também salientar, os riscos estão aí, não é? A incerteza, isto tem a ver com... Isto é futuro, não é? Nós não fazemos futurologia, mas os analistas, os investidores, não é? Eles têm que tentar perceber o que é que vai acontecer. Os riscos estão lá, e de onde que todas as questões, por exemplo, políticas, questões de muita incerteza da União Europeia, imediatamente podem trazer o prémio de risco para os níveis em que eles estavam ainda muito recentemente. Onde, aumentando o prémio de risco, voltam a cair as ações. Quer dizer, pode não ter a ver não tem a ver com aquela empresa em particular, que até pode ter um desempenho muito interessante, mas imediatamente há essa correção. Sabemos que os mercados são dados e isso também não vamos negar a sentimento. E agora o sentimento é positivo. Muito bem, é um sentimento positivo que partimos para esta segunda parte, ou para o intervalo, para depois regressarmos para a segunda parte da Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. Regressamos num minuto. Até já.